Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, uma palavra sobre o ministério pastoral. Meu último áudio, amados, eu vos falei sobre as reuniões diversas que um pastor deve participar. Hoje eu quero vos falar sobre o preparo intelectual que um pastor precisa exercer no ministério pastoral. A palavra de Deus, ela nos dá conselhos úteis que nos leva a refletir acerca de como buscar a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria está nas portas, nas ruas, batendo nas portas, buscando as pessoas, dizendo: vem buscar a sabedoria, vem. Livro de Provérbios diz isso. Mas hoje eu quero falar sobre o preparo intelectual. Vamos tentar conhecer isto. Entramos agora nesta parte que é mais importante do trabalho pastoral. Aquele que consome mais tempo e exige mais a energia do pastor. O seu preparo, que é tanto intelectual como espiritual. Antigamente, amados, logo no início da igreja primitiva, já no cristianismo primitivo, os apóstolos pediram à igreja de Jerusalém que nomeasse 7 irmãos que fosse ungido para o diaconato, que fosse reconhecido, que fosse idôneo, que tivesse moral e tivesse uma vida espiritual para cuidar do aspecto material e administrativo da igreja. Eles concluíram esta reunião dizendo: enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos do Apóstolo, capítulo 6, versículo 4. Apesar de serem 12, de tal maneira que não conseguia fazer tudo e ainda dedicar tempo o suficiente para a oração e a pregação. Alguém calculou que, em média, o preparo de um sermão consome muitas vezes 8 horas de jornada de trabalho. Só o sermão de domingo, portanto, consome 16 horas do pastor por semana. Além das horas de estudos bíblicos do meio da semana, mas para preparar 2 sermões semanalmente, sermão que não seja mero discurso teórico, mas que venha atender às necessidades espiritual do rebanho do Senhor. O pastor precisa estudar, ler livros, jornais, revistas, assistir programas informativos e aqueles programas edificantes. Ele precisa conhecer os pensamentos de outros pregadores, precisa trocar informação com outros pregadores. Então, não se tira conhecimento se não buscarmos, amados. Não há como saciar uma sede espiritual se não tivermos uma vida no altar. Se o pastor não estiver permanentemente abastecendo sua fonte intelectual, amado, logo se tornará repetitivo as suas mensagens. Logo ele não terá uma mensagem edificante para os irmãos e a sua mensagem irá se tornar uma mensagem repetitiva, cansando os irmãos, sem satisfazer a necessidade do povo de Deus. O apóstolo Paulo sentia falta dos seus livros
embora já velho na prisão, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros espirituais, os pergaminhos, diz o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Veja bem, Paulo estava em prisão, ele estava condenado à prisão, mas ele estava preocupado em buscar o conhecimento, buscar crescer na graça. Ele diz, traga-me os livros. Ele não disse, traga-me somente os pergaminhos, mas ele disse, traga-me os livros espirituais. Então o apóstolo Paulo, ele tinha livros que ele estudava, analisava, mas ele não se descuidava dos pergaminhos. Isso nós vemos que ele deixou bem claro, traze-me a capa e que eu deixei em Trode na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Então, muitas vezes precisamos ler, amados, estudar bons livros para crescer na graça e no conhecimento. Crentes ou ministro que não busca crescer no conhecimento, que não entende o valor e a necessidade do pastoreado, que não busca crescer no conhecimento, que não dedica tempo integral para aumentar o seu conhecimento, não adianta somente você orar e não conhecer a palavra de Deus. Não adianta também você só orar e não vigiar. Mas é necessário você crescer na graça e no conhecimento. Você precisa estudar a palavra de Deus para crescer na graça. Então isso exige que o pastor seja um pastor de tempo integral. Se acha que o pastor deve ter um emprego para sustentar-se e não depender da igreja, então são muitos os pastores que acabam não tendo tempo para buscar, para conhecer a palavra de Deus. E esses pastores formarão ovelhas, muitas vezes deformadas, ovelhas que irão crescer sem o conhecimento. Então o pastor ele precisa dedicar-se ao ministério de tempo integral, que ele possa ter palavra que alimente bem o rebanho. Se a igreja não está tendo possibilidade de custear um pastor por tempo integral, então deve buscar pregadores que possa trazer uma palavra de Deus, que possa dedicar-se por um período de tempo dentro da igreja para alimentar as ovelhas. Mas eu não aconselho isso, amados, porque pastores que vêm de outros apriscos muitas vezes acaba levando as ovelhas para o seu próprio rebanho e acaba causando um mal pior do que um pastor mal formado, amados. Então precisamos nos dedicar para poder termos uma palavra que possa trazer um alimento fresco para a alma, um alimento novo para a alma. Ora, se o dia do pastor tem a mesma hora que a dos demais crentes, e muitos destes vivem alegando que não tem tempo de ler a Bíblia, orar e estudar a lição da escola bíblica dominical, e trabalha na igreja muitas vezes como músico, muitas vezes ele acaba se esvaziando espiritualmente. Então, se esses
pastores se dedicassem mais para um trabalho que edifique, um conhecimento da palavra de Deus. Ele pode sim ser músico, ele pode sim ser cantor, mas desde que ele passe a estudar a palavra de Deus, que ele tenha tempo para preparar os seus sermãos, que ele possa trazer palavras que alimente a igreja do Senhor, que ele não seja somente um pastor de sábado ou domingo, mas que ele seja de um tempo integral, que a igreja possa dar uma remuneração para que esse pastor trabalhe dedicando-se totalmente ao ministério pastoral, para que a igreja tenha um sermão bem estabelecida, um sermão bem estudado e uma sólida preparação. É isso que é necessário, amados, porque senão não haverá como essa igreja crescer. Mas o pastor também precisa ter o preparo espiritual. Além do preparo intelectual, ele precisa ter o preparo espiritual. E aqui está um ponto delicadíssimo que eu gostaria de tratar com os irmãos. Muito mais importante que o preparo intelectual do pastor é o seu preparo espiritual. O exercício do pastorado exige longas horas de oração e leitura da palavra da Bíblia Sagrada. Não leituras de livros, mas da Bíblia Sagrada, de meditação. E o que o pastor gaste muito tempo a sós com Deus para formar base sólida de espiritualidade para o seu trabalho pastoral. Então é necessário muitas vezes que o pastor tenha um local apropriado para passar sempre em contato com Deus, que ele possa ter o seu local de oração, o seu altar de oração. O Senhor Jesus deu um exemplo e disse: entre no teu quarto, feche a tua porta e ore a sós com Deus. Isso cabe ao pastor que está pastoreando, ele buscar esta comunhão com Deus. Não existe outra maneira de obter a espiritualidade e de alcançar a sabedoria e o poder na pregação. Pastor que não gastar longas horas de comunhão com Deus não terá poder e sabedoria, nem virtude, que só alcança por meio de uma vida no altar, de uma comunhão com Deus, de uma comunhão constante com Deus. Este, amado, é mais um ensino pastoral para os obreiros que estão em busca de serem um obreiro aprovado por Deus. Eu não sei como você, que é ministro de Deus, hoje está exercitando o ministério pastoral. Se for para exercitar um ministério que não te dê possibilidade para ser um pastor por tempo integral, então é melhor não ser. É melhor não exercer o ministério pastoral do que exercer de uma maneira relaxada, onde você irá criar ovelhas deformadas, ovelhas que irá no futuro acabar trazendo mais problemas para a sociedade do que trazer vida e libertação para outras vidas. Então, se você quer exercitar o ministério pastoral, vê se a igreja qual você está pastoreando tem a possibilidade de te dar essa possibilidade de ser um pastor por tempo integral. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.